Olá, meus amigos, tudo bem? O nosso episódio do Intríade de hoje é um episódio especial. Nós fizemos no Instagram uma enquete pedindo que as pessoas falassem realmente sobre que temas e que tipo de temas a gente poderia trazer aqui que seria mais útil para elas, né? Os temas mais buscados por elas. E uma das vertentes ficou com a ideia de fazer mais devocionais, palavras mais devocionais, um encontro mais devocional. A gente já tem um deles que é o Encontros com Jesus, que a gente trabalha em cima de falar sobre alguns encontros que a Bíblia relata que pessoas tiveram com Jesus. Mas hoje, e por se tratar também do mês de julho, nós estamos com alguns episódios um pouco mais curtos e também com uma dinâmica um pouco diferente, inclusive contando com um novo cenário, porque o nosso estúdio está sendo reformado lá em cima e sendo construído um outro estúdio, e a gente já trabalhou aqui no auditório da Escola de Adoradores para criar essa estrutura para a gente estar junto aqui. Hoje, portanto, atendendo a essas demandas, a esses pedidos e sugestões, a gente vai fazer um programa um pouco mais devocional, e eu quero conversar com vocês baseado num texto que eu gosto demais, que está em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz: "Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Bom, essas palavras foram ditas por Jesus numa ocasião muito importante. Ele já está no momento de despedida dos seus discípulos. Ele já está, de alguma forma, preparando os discípulos para a sua despedida. Ele será crucificado, ele vai ser morto, vai ressuscitar e vai ser levado aos céus. Os discípulos ficariam aqui. Jesus não os deixa sozinhos, inclusive promete isso para eles, dizendo que eles iam receber um outro Consolador, que seria o Espírito Santo da verdade, que estaria com eles e que permaneceria com eles. Mas nesse momento, Jesus está fazendo alguns alertas e dando algumas informações, inclusive meio ácidas, difícil de se ouvir. Jesus está informando eles que eles vão passar por sofrimentos, que eles vão passar por lutas, que eles vão ser rejeitados, de alguma forma vão ser vilipendiados pelos outros, vão ser entregues. O que o próprio Cristo vai passar, o cálice que Jesus vai beber, também os seus discípulos, de alguma forma, também teriam que beber. Eles vão passar por momentos difíceis. E ele encerra, se você for olhar, ele encerra no versículo 33 do capítulo 16, fechando esse momento de instruções, inclusive de alerta aos seus discípulos, dizendo: olha, eu tenho dito estas coisas para vocês, a fim de que vocês tenham paz em mim. Ou seja, ele está dizendo para os seus discípulos que por mais que eles estejam depois, futuramente, mais à frente, sendo vilipendiados, sendo rechaçados, que eles não vão ser aplaudidos porque estão pregando esse evangelho, mas que existe um locus de paz, existe um ambiente de paz, existe um lugar de paz autêntica, de paz verdadeira, que no meio das tribulações, das lutas, de todo o vilipêndio que eles vão sofrer, de todas as ameaças à própria vida deles que eles vão sofrer, existe um lugar de paz, que eles precisam estar firmados em Cristo Jesus. Afinal de contas, Isaías já havia profetizado que ele seria o príncipe da paz. Então, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês tenham paz em mim, que vocês estejam ligados a mim, atrelados a mim, envolvidos a mim, que vocês, todas as vezes que diante de algum problema, vocês sentirem uma agitação, lembrem que vocês têm a mim. A paz de vocês não é circunstancial, a paz de vocês é supracircunstancial, ou seja, a paz de vocês está em mim. E aí então ele diz: no mundo tereis aflições. Aliás, ele já havia falado das aflições que eles estavam passando, que eles iriam passar, e ele reafirma: eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim.
Detalhe, no mundo, de fato, vocês vão ter aflições. E aí surge aqui uma grande pergunta: por que que nós temos aflições? Por que que a aflição não foi jogada para longe de nós? Algumas pessoas podem perguntar por que, sendo eu um servo de Deus, uma serva de Deus, fiel, solidária, generosa, bondosa, piedosa, caridosa, caridoso, por que que apesar de tudo isto, eu ainda passo por tantas aflições? O próprio Senhor Jesus já havia alertado: no mundo tereis aflições. Porque o mundo é um lugar de aflições. O mundo é um lugar que, segundo a Bíblia, jaz no maligno. A existência humana, ela jamais passará imune, ela jamais passará ilesa no meio das aflições. Não é pelo fato de você servir a Deus que você não vai ter aflição. E nem tampouco a gente imaginar que alguém que está passando por uma aflição está passando porque está em pecado, porque cometeu algum erro, porque Deus está castigando. Não, não é isso. A gente precisa entender que as aflições compõem de uma maneira muito clara, muito real, a existência humana. Isso tem a ver com a existência humana. Claro que tem a ver com a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, com o pecado que o homem cometeu e que deixou uma herança de aflição, de dores e lutas. A Bíblia diz que a própria natureza geme, é um gemido que faz parte desse sofrimento humano causado pelo pecado, lá o pecado original. Porém, também nós precisamos entender que essas aflições do tempo presente, como diz o apóstolo Paulo, e isso é maravilhoso, e isso é confortante e consolador, o apóstolo Paulo diz que as aflições do nosso tempo presente não podem ser comparadas com o peso de glória que há de vir. Olha que coisa tremenda. Então Jesus alerta assim: no mundo vocês vão ter aflições. Faz parte do dia a dia do ser humano. Algumas são consequências especificamente das nossas escolhas. Você já percebeu que muitas das aflições que você sofre tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com as suas decisões? Aquilo que você escolhe, às vezes, na juventude, na adolescência, vai reverberar lá na sua idade adulta, que às vezes a escolha que você fez diante de uma encruzilhada que você precisava tomar uma decisão vai gerar consequências, e às vezes as nossas escolhas erradas produzem aflições. E às vezes as decisões tomadas precipitadamente, de modo errado, causam aflições. Às vezes somos enganados pela concupiscência dos nossos olhos diante de uma proposta tão robusta, né, que parece ser tão atrativa, e a gente se empolga e não vai avaliar, não vai ponderar, não vai pensar primeiro, e a gente responde diante de uma proposta como essa de forma precipitada, e quando o tempo passa a gente vê que a gente escolheu errado, e aí vem as aflições. As aflições vêm por consequência das nossas escolhas, das nossas decisões, mas as aflições também vêm por conta das intercorrências do próprio caminho. A gente caminha, por exemplo, uma pessoa que sai para a rua, que vai no trânsito dirigindo seu automóvel, ela vai sempre com muito cuidado, fazendo aquilo que nós chamamos de direção defensiva, às vezes se defendendo, fugindo, né, no trânsito, tentando fazer tudo corretamente, mas infelizmente alguém pode atravessar o teu caminho. Um pedestre, um ciclista, um motociclista, um outro carro, um ônibus, um caminhão pode de alguma forma atravessar o teu caminho, cortar você e aí causar um acidente. Não tem a ver com a sua escolha, não tem a ver com o pecado, não tem a ver com o erro, tem a ver com uma situação inesperada, com uma fatalidade que tem a ver com o trânsito do ser humano neste mundo. E aí é que surgem aquelas coisas: por que que isso aconteceu comigo? E essa é a pergunta, talvez,
uma das perguntas mais arrogantes que a gente faz. Por que eu estou passando por isso? Ora, por que não você? Teria que ser outro? Você vai escolher quem é que deve passar por algum problema e não você? Então, entender que a gente vai passar por aflições e que tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas decisões, tem a ver com o pecado original, tem a ver com as intercorrências do dia a dia, com o trânsito do mundo, né, com o movimento do mundo, com as circunstâncias e fatalidades que a gente está sujeito. A gente precisa entender isso, que as aflições vêm daí. Mas não só isso. Existe uma orquestração no inferno. Eu creio isso, infelizmente é a verdade. Ou felizmente eu creio. É a verdade. Satanás, ele ruge como leão, procurando alguém que possa tragar. Ele está aí o tempo todo buscando uma oportunidade de causar dano em você. Então, diante dessas aflições, nós não estamos sozinhos. Porque Jesus mesmo disse para os seus discípulos: primeiro, eu vos digo isso, o que ele já havia dito. Você pode ler o capítulo 16 todinho, para que vocês tenham paz em mim. Então, a paz é o princípio fundamental, é a base. É em Cristo, mesmo em meio às aflições, ele nos dá paz. Segundo, ele vem e diz: no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele é o nosso modelo, é para ele que a gente corre. Tudo isso que nós enfrentamos neste mundo já foi vencido pelo Senhor. Esse mundo vai passar, bem como toda a sua concupiscência, diz a palavra de Deus. Mas aqueles que têm a esperança daquele que já venceu o mundo, não ancoram a sua paz, não ancoram a sua fé e nem ancoram os seus afetos e sentimentos nas coisas deste mundo, mas naquele que já venceu este mundo, que é o nosso Senhor Jesus. Então, em meio às aflições das nossas vidas, em meio às dores da nossa existência como ser humano, nós precisamos nos achegar. Primeiro, fazer de Jesus a nossa fonte e ambiente de paz e fazer dele o nosso fundamento em meio às aflições. No mundo tereis aflições, mas mantenham-se com ânimo. Não percam o ânimo. Sejam longânimo, tenham um longo ânimo. Continuem firmes, porque eu já venci o mundo. Esse mundo está fazendo careta para vocês, está assustando vocês, mas eu já venci o mundo. Não há um acréscimo aí no texto bíblico, como muita gente faz, né? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Não é isso que o texto diz. Ainda que possa parecer uma pressuposição, possa deixar subtendido, né? No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo para você que esse mundo que te assusta, que esse mundo que te causa aflição, já foi vencido. E que nós temos como esperar o dia em que nós vamos usufruir da vitória de Cristo sobre o mundo, que será também a nossa vitória. Deus abençoe você, tenha um final de férias abençoado, fique na paz e até o próximo, se Deus quiser.